Libertadores sin equipo brasileño. ¿Sin qué? Sin equipos brasileños. Eso sería como Tarzan sin Chita. Impossível. É sério isso? A declaração do presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, comparando a possível saída dos times brasileiros da Libertadores a Tarzan sem Chita, gerou uma onda de reações acaloradas no mundo do futebol. E essa fala racista do Alejandro Domingues de hoje, ela é a soma de uma sequência de situações equivocadas dele ontem, inclusive, no sorteio. Eu? Vocês querem que eu fale aí do que o presidente da Conmebol falou? Eu falei aqui durante 200 anos, aqui em relação ao racismo que tem no futebol, de tudo. Nenhum clube me ajudou, nenhum clube falou nada. Agora aí, esse presidente, o que ele falou, meu irmão, o que os clubes deviam fazer do Brasil? A Leila não foi? Não manda o vice-presidente. O Santos foi, todo mundo foi, fica pagando pau pra esses caras. E eu tenho, assim, muita vergonha se algum presidente de clube brasileiro estiver usando o caso do racismo do Luigi e a manifestação da Leila para surfar nessa onda, mas não no sentido de brigar pelo racismo, de usar a lacuna deixada pela Leila para tentar se aproximar da Conmebol. Eu quero acreditar que isso não esteja acontecendo, porque é o que estava aparecendo ontem pelas conversas de bastidores envolvendo ali o sorteio da Libertadores e da Sul-Americana. A declaração veio em um momento delicado, em que clubes brasileiros discutem a possibilidade de deixar a Conmebol e se filiarem à CONCACAF. E a aplicação de $50 mil para um crime de racismo, quando se você atrasa 1 minuto para entrar em campo, são $100 mil. Se acende sinalizador, $78 mil. Vocês vejam como a Conmebol encara o crime de racismo. Isso é um absurdo. A analogia de Domingues foi vista como uma tentativa de desvalorizar o papel do Brasil na Libertadores, torneio que, sem os clubes brasileiros, perderia grande parte de seu brilho, audiência e receita. A reação nas redes sociais foi imediata, com torcedores, jornalistas e personalidades do esporte. Muitos apontaram que, longe de ser uma chita, o futebol brasileiro é um dos pilares que sustentam o torneio, tanto em termos esportivos quanto financeiros. Os clubes brasileiros representam 60% da receita da Conmebol. E você veja como que a Conmebol trata os clubes brasileiros. Nós temos que tomar medidas firmes com relação à Conmebol, porque não é possível. O Brasil representando 60% da receita da Conmebol e os clubes brasileiros sendo tratados dessa forma. Vocês não vão perguntar sobre o ato de racismo? Sério comigo? É sério? Até quando a gente vai passar isso? Até quando? Me fala, até quando a gente vai passar isso? O que fizeram comigo foi um crime, pô. Você não vai perguntar isso? Você vai perguntar sobre o jogo mesmo? A Conmebol vai fazer o que sobre isso? A Conmebol vai fazer o que sobre isso? CBF, sei lá. Você não vai perguntar sobre isso? Não ia, né? Você não ia perguntar sobre isso. Mas o que fizeram foi um crime comigo, pô. A gente é formação. Aqui é formação, pô. A gente tá aprendendo aqui. Enquanto isso, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, não poupou críticas ao cenário atual. Em entrevista coletiva, ela expressou sua indignação não apenas com a fala de Domingues, mas também com os recentes casos de racismo envolvendo jogadores do clube. Eu não posso deixar de comentar e conversar com vocês a respeito do que ocorreu ontem e as providências que o Palmeiras está tomando em virtude desse crime que aconteceu novamente com os nossos atletas. Leila também comentou sobre a possibilidade de os clubes brasileiros se filiarem à CONCACAF, ideia que tem ganhado força entre alguns dirigentes. Eu vou lançar até uma ideia, tá? Uma ideia, uma reflexão para todos nós. Já que a Conmebol não consegue coibir esse tipo de crime, como a Conmebol não consegue tratar os clubes brasileiros com o tamanho que os clubes brasileiros representam para a Conmebol, por que não pensar em nós nos filiarmos à CONCACAF? Saímos da Conmebol e vamos para a CONCACAF, sabe? Eu acho que só assim
vão respeitar o futebol brasileiro, que o futebol brasileiro não está sendo respeitado pela Conmebol. Então é uma coisa para se pensar. Eu vou até conversar isso, eu tenho uma reunião quarta-feira na CBF, conversar com os clubes brasileiros que vão estar lá e com o presidente Edinaldo, que é uma semente para se plantar. Já que não somos respeitados aqui pelo órgão que controla o futebol da América do Sul, por que não irmos para a CONCACAF? Com certeza, financeiramente, para todos os clubes brasileiros, seria muito melhor. A fala de Domingues e a resposta de Leila Pereira colocaram em evidência a tensão entre a Conmebol e os clubes brasileiros. Ele começa, né, a primeira palavra é dele e ele faz um teatro, um tremendo circo, eu chamei de circo, um teatro, como queiram, para abordar assuntos muito relevantes, muito sensíveis e muito sérios, né? E a fala foi muito problemática, né? Em português, numa tentativa de falar em português, para falar sobre o racismo. Eu não posso seguir sem falar do racismo. Não posso seguir falando aqui sem falar de um problema muito grande que o futebol enfrenta. O racismo é um flagelo que não tem uma origem no futebol. Como podemos não ser sensíveis à dor do Luiz? E o que eu achei um equívoco ainda maior, porque quando você fala em português, você fala só para nós brasileiros, né? Ou na maioria ali para nós brasileiros. E quem mais precisa ouvir nesse momento sobre o racismo são todos os outros que compõem a Conmebol e que ignoram os casos de racismo que a gente vive há anos aqui, né? Não é uma coisa recente, infelizmente, é uma coisa que existe há anos. E ele usou um português e ele ficava embargando a voz, aí ele colocava uma certa emoção no que ele estava falando para falar sobre o racismo, decorou uma meia dúzia de frases clichês para montar esse grande circo que termina com essa frase racista dele hoje. Isso seria como Tarzan sin chita. Terminando o jogo, fomos procurar as autoridades, o policial, e o policial falou para o nosso diretor de futebol que aquilo era normal, era uma brincadeira. Então, eles encaram um crime extremamente sério, como uma brincadeira. E isso não é possível. Basta. Quando aconteceu o fato, eu liguei para o presidente Alejandro, eu não consegui falar. Depois que eu dei a entrevista, que todos viram, e aí ele me ligou dizendo que seria muito rígido nas penalidades, mas pelo que eu vi, ele não foi tão rígido, não é? Eu vou te falar, para essa penalidade que a Conmebol aplicou nesse fato, eu não tenho dúvida nenhuma que isso é um estímulo para que aconteçam novos casos de racismo. Enquanto a entidade tenta minimizar o impacto de uma possível saída do Brasil, os clubes avaliam alternativas que possam garantir maior retorno financeiro e visibilidade internacional. A ideia de migrar para a CONCACAF, por exemplo, abriria portas para competições como a Liga dos Campeões da CONCACAF. Uma coisa é certa: o futebol sul-americano está em um momento decisivo, e as escolhas feitas agora podem definir o futuro do esporte na região. Enquanto isso, a polêmica de Tarzan sem chita continuará ecoando, servindo como um símbolo da crise de relacionamento entre a Conmebol e seus principais protagonistas. O que vocês acham de tudo isso? Leila Pereira está certa em buscar alternativas para o futebol brasileiro? Ou a Conmebol ainda merece uma chance de se redimir? Deixe nos comentários a sua opinião. Não esqueça de curtir este vídeo. Se você gostou da discussão, se inscreva em nosso canal para não perder nenhuma atualização sobre esse e outros temas quentes do mundo do futebol. Compartilhe com aquele amigo que adora um debate polêmico.
Até o próximo vídeo.